Olá, galera! Estamos aqui para mais um podcast no Podievo. Hoje com dois jovens gestores, Gustavo Nascimento e Caio Vieira, né? Mais dois gestores incríveis aí da Adão Vida Nova. Agradeço pelo ter aceitado o convite de estar aqui, né? Vou começar, no caso, com o Gustavo Nascimento. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história e também, logo em seguida, o Caio. Bom dia, Marcela. É um prazer estar aqui, né? Tenho acompanhado alguns podcasts seu, principalmente o do Igão. Fiquei muito feliz quando ele veio aqui. Eu sou gestor da Adão Vida Nova, né? Tem 4 anos e 6 meses de corretagem, né? Que eu sou corretor de imóveis. E como gestor, eu estou há 1 ano e 7 meses à frente da equipe Frey, né? Na Adão Vida Nova, como gestor, né? E graças a Deus tem sido dias memoráveis, né? Tá à frente da. Números históricos até, né? É, a Esse- gente, nós conquistamos aí ano passado, em 2023, nós somos a equipe campeã, né? Do Grupo Adão. Foi um motivo de muita honra, meu primeiro ano de gestão e já assumi uma equipe que é campeã. É, é gratificante, foi um processo, né? Foi um processo assim difícil, mas que a gente conseguiu atingir bons resultados, grandes metas, né? E é isso, fico muito feliz de estar aqui e de ser também, igual eu falei para você, né, que eu sou gerente hoje na Vida Nova, que é a maior operação do Centro-Oeste, e ter uma equipe dessa de ponta é um motivo de muita alegria, muita honra para mim. É, Agradecer primeiramente pelo convite, dizer, Marcela, que eu tô muito feliz. É o primeiro podcast imobiliário que eu faço, participei de alguns de outras áreas. Hoje, como gestor comercial, né, do grupo Adão Imóveis, mais precisamente da Vida Nova, nossa maior operação, como o Gustavo disse. E estar aqui hoje é um motivo de muita alegria, principalmente ao lado do Gustavo, que foi o cara que me ajudou a chegar onde eu tô hoje. Para quem não sabe, eu fazia parte como corretor da equipe Frey, fui um dos corretores campeões do ano passado e hoje assumo esse desafio da gestão à frente da equipe Legends, com 3 meses de gestão já, conseguindo os primeiros resultados, graças a Deus, com a equipe focada, uma equipe comprometida com o nosso negócio. E muito feliz mesmo com tudo que vem acontecendo na minha vida através do mercado imobiliário. Sensacional. Eu falo, quem anda com tubarão acaba virando tubarão, né? Isso aí a gente vai, acho que é uma escola, Adão Vida Nova, muito aprendizado ali. E cada um tem um processo, né? E os resultados você tem que ter confiança que eles vão chegar com o plantio. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como que é o desafio, né, de ser gestores aí tão jovens, né? Fala um pouco também da formação de vocês anteriores, o que que vocês faziam anteriormente, antes de chegar no mercado imobiliário. Como que lida aí com gerir tantas pessoas, uma equipe sendo jovens? Qual a idade que você tem? Vou começar com o Gustavo. Quantos anos você tem, Gustavo? Eu sou a carinha que é de novo, viu? Hoje eu tenho 29 anos, eu sou Ah, formado em Direito, né? Fui bacharel em Direito, nem cheguei a fazer a prova da OAB na época. Lembro que eu formei bem na pandemia, assim, final de 2019 que eu formei, e logo em seguida aí eu trabalhava num cartório, fui demitido desse cartório, falei, cara, tem que arrumar alguma coisa pra ganhar grana, né? E eu via muito alguns amigos meus no mercado imobiliário já há algum tempo e tendo essa questão financeira, vendo assim, a evolução das pessoas, eu falei, cara, eu vou aventurar nisso aí. E aí o primeiro lugar que eu fui foi na Adão Imóveis, né? Eu era da Adão Matriz. E aí eu virei corretor lá. Graças a Deus, no primeiro ano, tipo, deu muito certo. Então aí eu uhum, falei, cara, mano, é advogar. Eu vou ser corretor de uhum. imóveis. E assim, foi uma escolha mesmo, sabe? Porque mesmo eu estando como corretor, eu continuava estudando pra fazer o OAB e tudo mais. Só que aí foi dando tão certo que eu falei, cara, eu vou continuar na profissão. E aí eu continuei na Adão Matriz, né, por 2 anos, se eu não me engano. E graças a Deus, nesses 2 anos, aí eu tive o prazer, né, a honra de me tornar um corretor campeão lá. Eu fiquei em segundo lugar. Em 2021 eu já fiquei em segundo lugar da empresa, acho que eu vendi 10 milhões, aí no outono eu vendi 14 milhões.
E aí foi um processo de evolução. E aí chegou um momento que eu quis sair da Adão e aventurar no mercado. Falei, vou me aventurar no mercado aqui, ganhar mais grana. Esse foi meu pensamento. Só que aí eu vi que me faltava, assim, a questão de saber dos produtos, ser informado, querendo ou não, fiquei um pouco perdido. E aí eu fiquei apenas 3 meses no mercado. Aí eu fui pra Amis Imobiliária, que é de um grande amigo meu, que é do Matheus Fraga, lá do Roberto e do Brenin. E a gente fez bons números lá também. Aí eu já entrei como gestor lá. Só que eu não consegui formar a equipe. E foi um processo muito doloroso pra mim, mas eu fazia minhas vendas. Só que o papel do gestor não é vender ele mesmo, né? E aí eu já comecei com esse pensamento, cara, sou gestor, não sou corretor mais, né? Só corretor mais. E aí foi onde que apareceu a oportunidade que o Branco viu que eu tava como gestor lá na Miss e me fez o convite, né, para assumir para parte de gerência na Adão Vida Nova. Falei, cara, não imaginava, né? Aí eu fui, conversei com o Branco e com o Carlos na época e a gente chegou no. Aí eu neguei o primeiro convite, assim, porque era para eu começar numa equipe do zero e tudo mais. Eu neguei, eu falei, cara, tô aqui, vou ficar quieto, tô fazendo minhas vendas, tá tranquilo. E aí logo após o Carlos subiu como diretor e surgiu a oportunidade de eu assumir a equipe do Carlos na época. E eu sabia que era uma equipe já de ponta. Eu falei, cara, que é um desafio muito grande, né? Assim, Responsabilidade. foi uma responsabilidade muito grande. Falei, será que isso é pra mim? Aí eu conversei com a minha irmã, né, Thaís, que é da IBM. Ela falou assim, se você não vai, só se você for bobo. E aí foi onde que eu agarrei a oportunidade mesmo, né, de virar um gestor. Me deram uma Ferrari aí pra eu pilotar. Graças a Deus eu consegui, né, pilotar bem, né, ela. E, e eu, mas assim, é um processo muito difícil, sabe? Assim, porque muita gente acha que você pegar uma equipe que já vende muito, é fácil. Fala, não, é só você manter ali e tá tudo certo. Não, é uma gestão diferente. São pessoas que vão sair, que é o natural, são pessoas que vão voltar, são pessoas que vão entrar para somar, mas você fica naquilo, você tem que ir ali, a todo momento, você tem que estar alinhando e mostrando serviço para poder engajar as pessoas, porque o Carlos era né, um puta gestor, e tanto é que virou diretor, e aí eu assumi a equipe, fez com que evoluísse tanto profissionalmente como pessoalmente, entendeu? Acho que tive que abdicar de algumas coisas para chegar onde a gente chegou. Tive que entender mais de pessoas, tive que fazer mais terapia, tive que tentar malhar mais, tive que tentar beber menos. Porque tipo, igual você falou, né? Eu tenho 29 anos. Falhou na missão Sou, de beber eu menos. sou um cara que gosta muito de lazer, né? Mas assim, foi uma coisa que eu escolhi pra minha vida. Ser gestor e abdicar de algumas coisas e ter os momentos que eu posso aproveitar os frutos que eu colhi desse plantio, né? Eu queria que o Caio falasse. Conta aí como é que foi antes. Você já foi cantor, né? Fez DVDs. Conta a sua trajetória antes de chegar no mercado imobiliário. Eu costumo dizer assim que ninguém sai de casa e fala assim, cara, hoje eu vou virar corretor de imóveis. Acho que é um caso atípico, o outro, como esse do Gustavo, tô vendo fulano e ciclano ganhando dinheiro ali, vou virar corretor de imóveis. Acho que 90% dos corretores caem de paraquedas nesse mercado, é um mercado transformador. Comigo não foi diferente. Eu caí de paraquedas, eu vinha da área da música, uma área totalmente diferente, que, assim, ela é um pouco conexa em relação a relacionamento, porque se você tem relacionamento na música, você consegue atingir níveis altos de ganhos, de shows e de sequências. Eu tenho duas formações superiores, com 22 anos eu já tinha concluído meu segundo curso superior, eu fiz enfermagem e fiz gestão de segurança pública. A minha vontade era prestar concurso, estudava bastante para concurso, mas não acabou que não deu certo. Falei, cara, eu vou pra música, a música deu certo, foi andando, aí por uma infelicidade do destino, um problema pessoal de saúde do meu ex-parceiro, eu acabei caindo nesse mercado. Passei por outra equipe antes de chegar na equipe do Nascimento. E depois, na equipe do Nascimento, eu consegui atingir alguns ápices de resultados e resultados rápidos.
de maneira digital, que é onde eu gosto, é a área que eu domino, dizendo assim. Já teve vez de chegar um lead para mim no mercado, na nossa equipe, de manhã e eu consegui converter a venda à noite. E eu tenho até uma Sensacional. passagem massa com o Gustavo, que essa ele vai lembrar dela. No lançamento do Gaudí, a gente estava tudo orquestrado para vender a Penthouse para um médico amigo meu. Acabou que a gente não conseguiu vender no tempo hábil. E era 2 milhões e 900, assim. Eu lembro do Gustavo. Nunca vou esquecer, eu tenho até a mensagem salva assim. Cara, você é muito doido. Eu falei, por quê, Gustavo? Você perdeu uma venda de 2 milhões e 900 de manhã. À noite você foi lá e fechou quase o mesmo VGV. Acho que foi 1.800 à noite, né? No level. Não, No, no Wide. no wide, desculpa. Foi wide. Chegamos com um cliente que eu peguei de manhã, naquela mesma horário que eu tava focado em vender aquela penthouse do Gaudí, e levei o cara na EBM, eu mais Gustavo saímos lá da EBM, eram umas 10 horas da noite, e simplesmente o cara chegou, comprou um Wide e 2 Wish, naquela mesma hora. E já pagou e ele, cara, você é muito doido, você perde uma venda de 2.900, vende 1.800 à noite, de um lead que você converteu na mesma hora. Então esse mercado transforma vidas. Minha vida foi transformada ano passado. Graças a Deus, eu consegui resolver os meus problemas financeiros, os problemas em casa e me entreguei pro negócio ao ponto de chegar a desistir da música, porque eu ainda tinha um projeto da música em andamento enquanto corretor. Para Quanto assumir a tempo que gestão, você chegou a atuar profissionalmente? 10 anos 10 de carreira. anos de carreira. Você tem quantos anos, Eu cara? tenho 30 anos. 30. 30 anos e 10 anos de carreira. Hoje eu tô com a cara mais velha que a do Gustavo, né? Tô parecendo que eu Acabado, tenho né? 35. Mas Acabado. é normal. É. E é importante a gente entender essa figura de gestor e corretor, a diferença das duas funções, porque, como o Gustavo falou, a questão de vender não é mais a nossa prioridade. A nossa prioridade é fazer com que as pessoas que estão sobre o nosso comando, os liderados, eles levem o dinheiro para casa. Que os corretores cheguem no atendimento, façam um atendimento bom, façam uma boa conversão de lead, construam um bom rapport com o cliente, construam um bom follow-up, o pós-venda, muito importante. Tem várias passagens na equipe do Gustavo que aconteceram, assim, de chegar e, cara, isso aconteceu, não é possível que isso aconteceu. É, outra passagem também no Gaudí, que o Gustavo arrumou uma briga gigantesca lá para mim, pra gente conseguir vender uma unidade que era teoricamente nossa. O papel do gestor é esse. A partir do momento que você envolve um diretor, que você envolve um gestor na negociação, a coisa muda. Então o corretor precisa entender, cara, essa conexão gestor-corretor é muito importante para concretizar o negócio. Querendo ou não, é, faz parte muito do processo de venda, essa conexão entre eles e nós, como gestores, entendermos que nosso papel é fazer com que as pessoas vendam e não mais vender. Não, não que eu não venda, né? Não que a gente não venda. Todo Só, mês assim, a só gente tem que que, fazer uma assim, venda. eu acho que eu vendo quase todo mês, assim, pelo menos um lote, alguma coisa assim. Não todo mês, mas eu vendo coisas boas. Mas assim, é não ficar procurando, acho que você se perde nisso aí, você perde o tempo e com lidar com o processo dos outros, né? Que eu acho que a questão de ser gerente, eu acho que é mais lidar com a. Hoje eu te falo, assim, tem pouca experiência ainda, mas assim, eu vejo que você lida mais com a pessoa do que com o negócio da pessoa, entendeu? Acho que você tem que estar mais ligado ao mental, ao sentimental. Você tem Muito, que ser uma pessoa, um líder humano. no, No na sentido de também saber É empático. entender, empata. Não minha sei. equipe tem mais mulheres. Parece que elas têm TPM todas na mesma época. Cara, Então, tipo assim, eu tô vivendo então, exatamente a mesma coisa. então assim, aí você acaba sabendo lidar com que a pessoa não tá num dia bom. Se a venda caiu, é normal o corretor te culpar por a venda ter caído ou não tá dando certo, é normal. Você é como se fosse um alicerce para aquela pessoa desabafar ou alguma coisa do tipo. Então, assim, hoje em dia eu tenho mais lidado também com os negócios e tudo mais, mas com essa parte burocrática não, desculpa, com essa parte humana, você percebe que quando você consegue encaixar com o corretor, é, na questão da amizade, na questão do sentimento, o que que a pessoa tá passando naquele momento, como a pessoa tá falando com o cliente, se ela tá num dia bom para falar com o cliente uma situação mais difícil. Então,
acho que você entender da pessoa faz com que os resultados venham mais tranquilos, sabe? Tem sido essa a minha visão. Saber entender Uhum. da pessoa, saber entender não só do lado do corretor, não só da parte da grana, não só da parte da comissão, mas saber que que ali atrás desse corretor tem uma pessoa que tem sentimentos. Eu acho que lidar com isso é muito massa, é muito bacana. É E um pouco aí, psicólogo também, né? é, Dos seus assim, corretores. é a grande verdade, assim, a gente passa por momentos difíceis, assim. Hum. Você vê, a gente teve casos de corretor, assim, questão de aluguel, por exemplo, aí esse cara, vamos ali, vamos ver como é que a gente pode fazer. Tem gente que, a gente vive com uma pessoa que vende 40 milhões no ano, mas tem pessoas que não vendem, entendeu? Tipo assim, eu tenho exemplo dentro da minha equipe, isso. Tem pessoas que ganham 80 mil por mês, tem pessoas que não ganham nada. É difícil você ter essa escada, sabe? É Uhum. difícil você lidar com isso. Só que hoje é um processo menos doloroso, na verdade. Você sabe lidar essas fases, assim, cara, com essa pessoa eu tenho que falar dessa forma, com essa aqui eu já posso falar assim. E você entender os tipos de pessoas da Isso é equipe. pura psicologia, né? De saber lidar com o ser humano. E assim, não é que é fácil. Mas a partir do momento que você entende isso, aí você começa a virar a chave. Tanto é que, se eu te falar, se eu te falar assim, que no começo da minha gestão, eu lembro que eu era um cara mais assim, não tava tanto com o cabresto do corretor, entendeu? Tipo assim, deixava correr, ah não, matou um treinamento, ah não, tá tranquilo. Hoje, eu consigo ser humano, mas cobrar mais, entendeu? Foi um processo difícil fazer essa mudança, porque as pessoas acomodam ah não, ele é de boa, ele é tranquilo, ele é isso, ele é aquilo, não, tá de boa. Aí quando você começa a cobrar mais, as pessoas começam a te ver com outros olhos. Esse é um processo que eu tenho passado. Deixar de ser só o cara de boa, entendeu? Entendi. Só o cara que vai te ajudar e tudo mais, mas o cara que te cobra. Tem um grande exemplo que é o Matheus, que é da minha equipe, que eu até brinco com ele. Nossa, você é preguiçoso. Eu brincava com ele, né? Mas hoje é um cara que, tanto eu cobrar e a gente conversar sobre isso, o cara ele tá trabalhando todos os dias, tá vendendo mais. Uhum. Então foi esse o processo. Às vezes o cara matava um treinamento, eu deixava ele de boa. Hoje não, eu falo, Matheus, não foi um treinamento e tudo mais. Ele é um grande exemplo para mim dessa mudança de chave minha, sabe? Ele é a pessoa que na hora que eu falo sobre isso, é a primeira pessoa que me vem na cabeça. Que era uma pessoa que não fazia tanto no começo e começou a fazer mais porque eu comecei a mudar o comportamento com ele. Sou amigo, a Uhum. gente é bem parceiro dele, eu sou bem parceiro dele, mas a gente sabe dividir as Sabe horas separar a de amizade. profissional. Por exemplo, ontem a gente tava no jogo. A gente tava no jogo juntos ontem. Mas hoje cedo já cobrei a venda dele, entendeu? Que tá pra ser feita e eu preciso da documentação. Então, assim, a gente sabe dividir Sabe separar a esses amizade momentos. do Mas é profissionalismo. mais isso, é mais E sabe sentimento. também enxergar que cada pessoa você vai ter que lidar de uma forma diferente. A pessoa que ela já é mais responsável, você não precisa cobrar tanto. A pessoa que às vezes é um pouco mais acomodada, você precisa puxar um pouco mais. É, É isso, né? a gente percebe, principalmente minha equipe, assim, ó, hoje a gente tem muitos corretores de relacionamento. Os relacionamentos vendem mais de relacionamento. Esses corretores são mais tranquilos, digamos assim, né? Tipo assim, não faz tipo um ponto avançado ou alguma coisa do tipo. Um ou outro. Com esse a gente tem que conversar, cobrar de outra forma, porque senão fica muito acomodado. Agora, os caras que são questão de ponto avançado, plantão, com esses caras, eles já são extremamente mais organizados, assim. Você nota a diferença, né? De quem é mais relacionamento e quem é o cara que tá ali plantão, ação e Uhum. tudo mais. Esses caras, eles são mais organizados, é igual você falou, eles já chegam com você falando sobre pros negócios. Agora, quem é relacionamento, tem diversas tratativas, então, assim, não tem como você tomar conta de tudo, entendeu? Então, aí fica um pouco mais vago, na verdade. Entendi. Eu queria que cada um falasse um pouco qual foi a maior diversidade que encontrou no mercado imobiliário, se teve algum momento mais difícil. Quem quer começar a falar? Pode ser Caio, você, pode, já Caio. falei demais.
momento mais difícil do mercado imobiliário? Teve quais foram as suas adversidades e se teve algum momento mais difícil? Eu acho que a dificuldade, ela é presente em todos os mercados, não só o mercado imobiliário, mas no começo. O começo de tudo é tudo difícil. O começo de um relacionamento é difícil, o começo de um novo emprego é difícil, tudo é difícil no começo. O começo é aquela questão do aprendizado. Eu cheguei no mercado imobiliário sem nunca ter vendido uma parede na minha vida. Eu não era vendedor. Então, para mim, foi o momento mais desafiador chegar nesse mercado totalmente sem ninguém em Goiânia, sozinho, sem. Tanto é que quando eu cheguei na Vida Nova, eu era Uber. Eu tava trabalhando de Uber e era a última corrida do dia ali. Eu carreguei um corretor, cheguei na Vida Nova, beleza. Acho que todos sabem da minha história, não precisa entrar em detalhes, mas aconteceu. No outro dia eu entrei na Vida Nova e aquele começo ali era um desafio, porque eu tenho que aprender tudo sobre isso, eu não sei nada. Foi um momento difícil, mas que em pouco tempo se tornou próspero. Uhum. Porque não é sobre mim, não é sobre o Caio ser bom, é sobre o mercado ser bom. E o corretor, ele só consegue vencer na profissão com resiliência. Porque é uma profissão que você não tem um salário fixo, é uma profissão que você não tem uma garantia de nada, é uma profissão que um cliente pode destratar a venda em 7 dias. Você pode ter até gastado o valor da comissão e você ter que devolver isso. Você pode ter um cliente que destrata uma comissão faturada, você não vai receber nada, mesmo que seja lá na frente. É um desafio. Acho que esse é o momento mais difícil. Porém, se o corretor tiver a resiliência, como eu tive, de aguentar o tranco, de passar a dificuldade e saber que ali é como uma mina de ouro. Você sabe que ali tem ouro naquele lugar, você tem que cavar, 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 você vai achar. Quando você encontrar, a sua vida vai transformar, assim como foi a minha. Só que tem muitos caras que desistem a 5 centímetros do ouro. Uhum. Porque como é um mercado que você não tem garantia, você tá na sorte. E a sorte vai vindo através de quê? Plantio. A sorte que eu quero dizer, o plantio, Uhum. plantio, plantio, plantio. Você vai plantar, 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 plantar. Quando você vai colher, cara, só Deus sabe. Mas você vai colher. A hora da colheita chega. Marcelo, para todo Com mundo. certeza. É igual o Nascimento falou. Tem caras que vendem. A minha equipe é um pouco mais complicado, porque a minha equipe, eu digo assim, não tô diminuindo que pegar uma equipe do formada seja menos difícil. Mas é um desafio, tanto para o Nascimento pegar aquela equipe que tinha o Carlos como referência, que hoje é o nosso diretor, quanto para mim iniciar uma equipe totalmente do zero. Uhum. São dois pesos, duas medidas. É dificuldade nos dois lados. Acredito que montar a equipe para um gestor, recém-gestor, no meu caso, foi um pouco mais complicado, porque o Nascimento já vinha de uma gestão, ele já está há mais tempo no mercado. Então, para mim, foi um desafio maior. Mas rapidinho, já coloquei, já passaram acho que mais de 25 pessoas na minha equipe, estão permanecendo 12. E acho que essas pessoas que permanecem, elas confiam na gente, elas acreditam que a gente tem algo que possa acrescentar na vida delas. Esse gestor vai fazer a diferença na minha vida, esse gestor vai me ajudar a fechar uma venda maior, esse gestor vai me ajudar a resiliir, a ter essa resiliência no mercado, ter essa resistência que não é fácil. Então, quando você se torna gestor, vindo de corretor para gestor muito rápido, como eu vim, são 1 ano e 6 meses de mercado, 3 meses de gestão. É muito Isso, rápido, né? sim, isso mostra que talvez eu ainda possa entregar mais do que eu já entrego. Então, eu estou em constante crescimento, constante conhecimento, constante evolução, para melhorar, para entregar mais para meus corretores. É aquele negócio, não foco mais em venda. Meu foco hoje é fazer as pessoas venderem. Esse é o papel do Liderar gestor. pessoas, né? Gerir pessoas, ser um especialista em pessoas, não em produtos. Sim. Eu queria que cada um contasse agora uma história engraçada aí que teve no mercado imobiliário. Eu acredito que deve ter várias, mas se já pensaram em alguma história aí para contar, quem que vai começar a falar? A pergunta dele lá, eu não respondi. Qual que foi? A da diversidade, É, é verdade, quase que eu pulei. Fala da sua Uhum. diversidade antes de contar a história engraçada. eu vou contar as duas, né? Que Primeiro fala da diversidade, depois já emenda na história engraçada. é porque é o seguinte, quando eu entrei na profissão, igual o Caio, tudo que ele falou, acho que assim, todo mundo tem essa questão parece clichê, mas não é, né? Ah, não, muito difícil e tudo mais. Realmente é muito difícil, é desgastante.
você pensa em desistir a todo momento. Até as pessoas que já têm resultados bons no começo, têm essa vontade de desistir. Isso aí é todo mundo. E acho que é natural do ser humano, quando as coisas estão difíceis, você pensar em desistência. Mas assim, acho que um dos momentos, dois momentos mais difíceis que eu passei foi um que, a minha primeira venda, quando eu ia fechar, eu até contei esses dias, mas quando eu fechei a venda e tudo mais, na hora que foi assinar o contrato, o cliente morreu um dia antes. Eu tava muito quebrado. Tava muito quebrado, assim. O Essa eu cliente não sabia. morreu? Morreu 3 dias antes. É, não, era na época. Eu contei no Não Essa eu Para não lá. sabia. Não é pra rir, mas assim. É, não, é assim, a história é essa. A gente ficou 3 meses em tratativas, era o lançamento do Jardins Marcélia, isso em 2019 ou 20, não lembro. E era a sua primeira venda, no Era. caso. E aí, nessa primeira venda, houve o falecimento em 3 dias antes de fechar a venda. Foi assim, o lançamento era tipo em novembro ou Ah, setembro, alguma coisa assim. Aí, tipo assim, desde abril a gente tava conversando e o cara é super empolgado, fez o Pix de R$ 1.000, acho que na época era R$ 1.500, na época. E aí fez a gente pegou em abril, a gente pegou em abril conversando e tal, e eu virei amigo do cliente, na verdade, assim, não conhecia ele, foi indicação do amigão meu, e a gente fez esse trabalho, tipo assim, de amizade, virou amigo, começou a tomar cerveja junto, e o cara louco no Jardim Marcélia, era pro cara tá pegando a casa agora, né? O cara doido, assim, todo dia me perguntava, e o lançamento da FGR ia ser em agosto. Só que por conta da pandemia, e teve até um lançamento do TAI na época, eles passaram, acho, medo, né, por causa da pandemia e tudo mais, passou o lançamento pro final do ano. Então, tipo assim, o cara ia assinar em agosto, era pra ter assinado em agosto, só que passou pra novembro, se eu não me engano. Na hora que faltava, na semana, eu avisei pra ele, cara, vai ser no final, vai ser na sexta-feira. Na quinta-feira eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, agora eu preciso de todos os documentos. No que eu mandei a mensagem, o cunhado dele me respondeu pelo celular dele. Falei, cara, Luiz, falei o nome. Falei, cara, fulano tá, o fulano tá internado em estado grave, tomou facada aqui. Ele era mexer com obra. Aí o pedreiro brigou com ele lá e foi assassinou, assassinato. foi assassinado. Nossa. E aí, cara, isso aí deu um baque em mim. Tipo, eu lembro que a comissão era uns 16 mil, assim, na época. 16 mil, 16 mil tá rico, né? Pensando assim. Aí Oh, eu falei, Deus. cara, inclusive fui no velório, assim, virou tão um relacionamento mesmo, com a esposa dele, por exemplo, a gente, fui no velório dele, foi assim, aí tipo, no dia do velório, foi na sexta, no sábado, que o lançamento da FGF foi no sábado, assim, tipo, abriu o espelho na sexta, o lançamento mesmo, igual é hoje, né? Tipo, foi no sábado, eu fui no velório, tudo mais, cara. Foi impressionante, assim, me abalou muito, sabe? Assim, foi como se eu tivesse perdido uma pessoa da família. Aí eu pensei, lógico, no dinheiro, mas também pensei, pô, tava tratando com o cara, ia ser minha primeira venda, será que isso Você aqui é tinha pra mim? criado um vínculo com Mas esse. assim, eu pensava, cara, isso deve ser um sinal de Deus. Isso aqui é pra mim mesmo. Nós tava com o dinheiro na minha mão, praticamente, e ter que, sabe? Então, esse foi um lado bem pesado. O outro foi o falecimento do meu pai, assim, acho que ele era companheiro de profissão minha, né? Foi muito difícil no momento. E foi o melhor ano meu de vendas. Mas eu fiquei 2 meses assim. Você chegou a trabalhar com seu pai junto na mesma Não, imobiliária? nós Vocês não. nunca trabalharam? Ele era também corretor. Meu pai começou na DM Imóveis, que é do Hum. Tobias. Amigo meu, ele começou lá, e vendia Minha Casa e Minha Vida. E depois de um tempo, ele via assim o quanto a gente vendia e tudo mais. Aí a gente passou ele para Adão e foi para Adão Vida Nova. Na época era na T63, então, mas eu não cheguei a trabalhar com ele diretamente, né? A gente se ajudava, a gente conversava, trocava ideia. E esse foi um dos pontos que, assim, parece ser uma coisa muito sentimental e tal, mas, assim, foi um dos pontos que eu escolhi a Vida Nova, assim, porque foi o último lugar que ele trabalhou e tudo mais. Tanto é que quando eu postei uma foto, na primeira vez que eu fui na Vida Nova, eu posto a foto no mesmo lugar que ele postou. Então, assim, foi uma coisa mais coração mesmo, assim. Falei, cara, porque eu vou fazer uma história? Porque talvez ele faria, porque ele tava um mês só. E Ah, aí, então, o momento mais difícil meu, assim, foi esses dois, assim, tipo, a perca do meu pai em março de 2021 e essa falecimento. Então, as duas coisas que mais me chocaram e que deu uma balada, mais mas você abalaram superou. foi. E assim, o tempo inteiro a profissão é de superação.
todos os dias a profissão nossa Com é de certeza. superação. Às vezes as pessoas acham assim, ah, não, o Nascimento, o cara ganha não sei quantos mil por mês, vê lá meu VGV e faz conta, porque a galera faz conta, isso aí eu sei. Mas é igual o Caio falou aqui também, às vezes tem uma venda que eu vou receber só ano que vem. Então, a gente, querendo ou não, se não tiver organização, uma coisa que eu não tenho, mas eu tenho aprendido a ter, que é o que o Rodrigues está me ajudando, é ter essa organização, sabe? Porque as pessoas no Instagram, na verdade, assim, sendo bem sincero, Mar, a gente passa só as coisas boas, né? Você não vai passar as coisas ruins. É verdade. E por mais que a gente tenha, hoje eu me vejo como uma pessoa bem-sucedida. Não por dinheiro, sim, mas pelas coisas que eu vivo, pelo respeito que eu tenho, pelo meu trabalho, pelos meus números. Não, acho que a grana, ser bem-sucedido, acho que envolve a grana, mas não há prazer melhor do que reconhecimento, do que ser reconhecido pelo seu trabalho, entendeu? Sim. Se eu vou falar agora aquela pergunta que você fez sobre o momento engraçado, Isso tem uma história engraçada cara, eu também. passei um agora essa semana. Na verdade, eu tenho passado muito, muito isso. Cara, são os charlatões do mercado imobiliário. Os clientes que falam que tem dinheiro e não tem, entendeu? Gente, isso eu tô convivendo muito com isso, porque a gente mexe com muitas pessoas, mas assim, o Aham. pessoal vem, ah não, eu quero comprar uma cobertura, Sim. quero comprar uma cobertura aí, mas aí você vai, atende o cliente e tudo mais. E aí você vê, na hora que você vê, o cara, tipo, ou ele só queria ir no apartamento, ou ele só queria impressionar a mulher. Existe muito isso. Eu vivi um caso na semana passada que nitidamente o cara não tinha condição nenhuma de comprar um apartamento, mas ele quis levar uma mulher, talvez que ele tava se conhecendo, ou uma namorada que não conhecia tanto a vida dele, em um apartamento de alto padrão pra poder Impressionar. impressionar. E assim, até mandei uma mensagem pra ele ontem. Falei, cara, assim, nosso trabalho é muito sério, entendeu? Tipo, não dá pra ter isso e Você tal, é tá perdendo tempo. o seu tempo Assim, ali com ele, né? assim, foi uma situação chata, porém eu acho engraçado esse tipo de situação, assim. As Sem pessoas noção. querem viver demais de De aparência. aparência, entendeu? E assim, aí essa situação até a corretora mesmo, tipo, a gente já deu risada sobre isso, porque assim, tem Tem acontecido, muito. tem acontecido direto. Então, assim, tem diversas situações engraçadas, mas esse tipo de situação eu já passei muitas, e já me iludi muitas vezes com esses charlatões. Não sei o que que esses caras aprontam. É uma o que tem de milionário, você não tá escrito, assim, os caras vêm pra comprar imóvel e tal, só que aí na hora que vai dar a entrada, não, é daqui 90 dias, né, daqui 60 dias eu pago. Então, assim, esse pessoal, assim, tem feito a gente perder tempo, mas tem feito o mercado ser divertido. Porque é impressionante a pessoa querer impressionar a outra levando uma visita, fazendo uma proposta. Achei bem bacana. E outros momentos engraçados a gente vive, é, acho que diariamente, assim, com os colegas, né? Nossa, a Adão Vida Nova, por exemplo, é uma quinta série, né? A gente só se zoa o tempo inteiro. Tipo, o Caio tá acima do peso, por exemplo. A gente se zoa o tempo inteiro. Porém, Você viu? Tinha todo mundo pra ele falar, ele falou de mim. mas é porque, tipo assim, o Caio ele tem altos e baixos. Tem hora que ele tá magro e tem hora que ele volta tá gordo. Eu já dizia o França, né? Pro Caio tá magro, ele tinha que ter 6 metros de altura pra Meu estar no Deus. peso ideal dele. Mas é isso, assim, ó, o mercado a gente vive com muitas emoções, mas estar em um lugar agradável, acho que faz o. A gente consegue ter um clima mais leve, É, de mais leveza, porque todo mundo se zoa, todo mundo brinca, dá risada um do outro. os diferenciais da nossa empresa é isso, é a questão de. Cara, É um até o cara clima. mais sério, você pode ver, assim, até o Barros mesmo, que é um cara mais sério, hoje é um cara que já zoa todo mundo, entendeu? Então, assim, É o cara que me o, manda, eu tô na fila. o cara, tipo assim, fica um clima. O clima faz com que as pessoas mudem, né, o seu comportamento. É bacana isso aí. Essa do Barros eu vou ter que expor ela aqui, cara. Que o Barros sacaneou esse dia pra trás. Eu não contei pra ele não, mas ele me paga. Eu tava assinando
Eu tava assinando lá no cartório, aquele cartório da 136 ali, como é que é o nome dele ali? Eu não sei, aquele cartório lá. 136 é 136 lá, ó. os quinto tabelionato. Eu tava lá assinando o trem. Aí o Barros me manda um vídeo, assim, começando os trabalhos, um vídeo de um peixe na frigideira. E eu com os clientes do Jardins Quebec fazendo a assinatura do contrato lá. E, gente, mas o Barros saiu de férias, você manda vídeo de peixe pra que dia que eu sou de férias. É. Mandou um vídeo de peixe pra mim, eu falei, o Barros mandando, eu vou abrir aqui, né? Começando os trabalhos. Abri, era um baita de um gemidão, cara. O cartório lotado, mano. O cartório lotado. Só que eu já tava ciente, quando eu fui abrir, eu já baixei um pouco do volume do celular. Mas era o gemidão, velho. Todo tanto que eu abaixava o celular, ainda tava alto. Mas aí, beleza, deixa o Barros Passou nessa. o seu. Nessa, né? Porque eu falei, cara, o Barros de férias, o que que ele ia me mandar? Uma foto de peixe, cara. O cara que nunca me mandou uma foto de peixe. Me mandou uma dessa, mas depois eu vou acertar com ele. Na sinuca eu já tô acertando com ele. Deixa eu te falar, agora a situação mais engraçada que eu vivi foi num dos primeiros plantões que eu fiz na minha vida. Foi num stand da IBM, eu não vou falar qual, mas deu uma dor de barriga e a porta lá não tinha tranca. Meu E Deus. só tinha um banheiro nesse stand. Aí eu dei a dor de barriga, corri pra lá, tinha eu e mais dois corretores. Era um corretor da House da IBM e outra corretora que eu não lembro de qual imobiliária que é, IN7, não sei, uma imobiliária qualquer. E deu a vontade dela de ir no banheiro no mesmo tempo. Eu não sei se o outro corretor saiu e não avisou ela. Ela pegou pelado, fazendo o número 2 do banheiro. Essa mulher deu um grito, cara, que eu nunca vou esquecer. A recepcionista saiu de dentro do decorado. Falou, gente, o que que tá acontecendo aí? E eu, não, moça, a porta aqui não tranca. Ele, moço, como é que você não tranca a porta? Eu falei, como é que eu vou trancar a porta? A porta não tranca, cara. Foi uma situação assim, engraçada, mas foi. Assim, eu fiquei. Eu abandonei o plantão. Fui embora. Eu juro por Deus, eu peguei o carro e fui embora. Disfarcei, falei, eu vou ali buscar um lanche. Eu já tinha colocado a mochila no carro. E eu fui buscar o lanche lá perto da padaria e nunca mais voltei. Só me esperando. Cagão da IBM. Cara, a mulher me pegou pelado, gente. Eu acho que eu nunca fiquei com tanta vergonha. Porque, tipo, sem brincadeira, era um mês de fevereiro, março, não sei, acho que era março, primeiro plano que eu peguei. Tinha acabado de chover, tava tudo esmilinguido, sabe? Tava tudo bem. Entendi. Eu tava com frio, trem, você entendeu? Não precisa nem falar o resto. Eu tinha acabado de levantar pra vestir a roupa, ela abriu a porta assim, eu sem cueca e vestindo a cueca. Cara, foi constrangedor, mas foi engraçado. Ai, senhor, nossa, eu tô passando mal aqui. Eu queria que vocês falassem, para quem tá começando, que dica que vocês dariam e também qual que seria o maior aprendizado no mercado imobiliário. Vou começar com o Nascimento. É dica pra quem tá começando? Isso. Essa é uma coisa que eu sempre tento falar, sabe? Para as pessoas que estão entrando ou tudo mais. Cara, assim, Marcela, você tem que querer muito, sabe? Você tem que querer muito, porque, na verdade, hoje a gente tipo assim, chega no momento, as pessoas que vêm de fora acham que é mais fácil, sabe? Porque a gente acha que é mais fácil, mas a gente tem uma história. Eu nunca fiz eu acho que hoje, na Vida Nova, eu aprendi mais sobre ação e ponto avançado. Eu não fazia quando eu era corretor, não fazia. Mais relacionamento, plantão um ou outro, mas se eu tivesse feito o que o gerente mandava, se eu tivesse feito o que o diretoria falava lá atrás sobre plantão, sobre ação e sobre ponto avançado, com certeza eu tinha vendido muito mais. Eu acho que e talvez eu não teria sido o segundo lugar na época da Adão, que eu trabalhava lá. Talvez eu teria sido o primeiro. Porém, às vezes a gente fica esperando demais as coisas acontecerem e a gente não vai atrás delas. Então, a minha fala de incentivo para quem está começando é exatamente, mesmo que você seja de relacionamento, aprenda todas as formas de prospecções possíveis. Aprenda que não é só o digital que vai te fazer vender, não é só o plantão que vai te fazer vender, não é só o ponto avançado, é, não é só a lista 100 que vai te fazer vender. Se você conseguir fazer as 4 bem feitas, você vai ter um puta resultado. E o meu incentivo é esse, cara. Por mais que você seja um cara, só tem amigo rico, só tem pessoas de alto padrão. Cara, aprenda todas as formas de prospecção. É doloroso no começo, porque até as pessoas que têm amigos ricos passam um perrengue na questão do começo. Porque, cara, não é fácil você apresentar uma maquete. Não é fácil você apresentar um decorado. Mas além dessas formas de prospecção, que eu falo que todo mundo tem que aprender a fazer
todos os tipos de prospecção, treinamento. Treinamento. Tem treinamento, faça o treinamento. Ah, não vou no Meet porque depois eu vou ver a maquete. Cara, o meeting é o momento ali que você vai ter uma pessoa falando, vai falar da região, vai falar as coisas importantes do produto. Depois você vai fazer o treinamento, que é uma parte mais técnica. Então, assim, hoje, o que eu vejo muito, as pessoas confiam demais no gerente e esquece de elas mesmas ir treinar. Tanto é que você pode pegar um corretor até um pouco mais velho de mercado, o cara sabe que o gerente vai apresentar a maquete. Então ele não estuda a maquete. Eu vejo muito isso, por exemplo, em apartamento de crédito associativo. Vou falar, a galera sabe que o pessoal da construtora vai atender, eles não estudam sobre crédito associativo para ajudar no atendimento. A gente tá muito. A gente deixou de fazer o que tem que ser feito, sabe? Eu sempre falo pros meninos, o Branco também sempre fala isso. A gente parou de fazer as coisas que adulto tem que fazer. Adulto faz coisa que tem que ser feito, não que a gente gosta. Então, para quem tá começando, os pilares é fazer todas as formas de prospecção possíveis, parar de vergonha, porque ninguém paga suas contas, é você que tem que. Porque a verdade é, antes eu tinha vergonha, quando eu comecei, eu tinha vergonha de prospectar os meus amigos. Depois que eu comecei a ver que dava resultado, liguei o foda-se e continuei, cara, incansavelmente, não enchendo o saco, mas sempre falando de imóveis. Hoje, se eu for sentar em qualquer bar, ao invés de eu ficar falando, às vezes as pessoas perguntam pra mim, porque elas sabem que eu mexo com imóveis, porque todo mundo tem que saber que você trabalha com imóveis. E além das formas de prospecção que eu falei, que são as quatro, né? Que eu vejo que são as mais importantes: lista do 100, digital, relacionamento e ponto avançado. Treinar, 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 treinar. Se tiver começando nadão, pega o Go Up lá, pega um vídeo do. Tem um Luciano falando, que é um vídeo massa pra caramba, que é o vídeo de ele falando de fluxo de pagamento. Tem um vídeo do Fred falando sobre forma de prospecção. Tem vídeo da Gisela, tem vídeo do Branco. Cara, faça treinamento. Saiba sobre as coisas que realmente importam. Eu falo pros meninos, assim, pros meus corretores, cara, não importa, beleza, você pode ter o seu momento de TikTok e tudo mais, mas se você fosse um CLT, você ia trabalhar das 8 às 18. Por que que aqui é diferente? Então, faça o que tem que ser feito. Ouça as pessoas que têm experiência, faça as formas de prospecção e treine muito. Esse é o meu E conselho. e qual o maior aprendizado que você diria que teve com o mercado imobiliário? O maior aprendizado que eu tive é, é assim, eu tive uma diferença muito grande da sair do CLT para ir pra questão de ser seu dono da sua própria empresa, né? Nós somos, cada um temos a sua própria empresa. É, o que me fez mais aprender mesmo é ir atrás das coisas. É isso que eu acabei de falar, cara, ir atrás das coisas. Foi quando eu me vi em um cenário que me vi num cenário assim, cara, eu tô sozinho aqui, eu tenho que fazer acontecer de alguma forma. Então, o maior aprendizado que eu tive é ter resiliência. Não desistir, ter resiliência e constância de trabalho. Eu falo aqui abertamente. Eu no começo, eu era um cara folgado. Eu ia pra loja umas 2 vezes na semana e achava que as coisas iam acontecer tudo no meu celular. A partir do momento que eu comecei a ver os outros ganhando mais dinheiro que eu, a partir do momento que eu vi os outros é, sobre grana mesmo, ganhando mais dinheiro e trabalhando mais, foi aonde que eu comecei a falar, cara, eu tenho que ir pra loja todo dia. Reunião de sexta eu nunca faltei lá na Dom, lá na Dom Matriz. Nunca faltava reunião, porque era ali que eu pegava as informações. Então, o que eu mais tive foi evolução na minha resiliência, na minha constância e aprender assim, ó, cara, eu tenho que botar pra quebrar e eu que tenho que fazer as coisas acontecer. Antes, quando você Autorresponsabilidade. era, isso mesmo, quando eu era CLT, dia 5 eu recebia meu saláriozinho, era 1.424 reais, nunca esqueço, o último salário que eu recebi, tava tudo certo, pagava minha conta, pagava a faculdade minha, tava tudo certo, bola pra frente. Dia 15 eu ia lá e pegava o vale,
que a empresa CLT te dá o vale no dia 15, e tava tudo certo. Aí foi onde que eu me vi. Falei, cara, eu tenho que correr atrás do negócio, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Foi isso aí. E Caio, fala pra gente aí qual dica que você daria pra quem tá começando e qual que foi o seu maior aprendizado. Cara, vai muito na linha do que o Nascimento falou. Eu acho que o corretor ele tem que explorar o multicanal. O multicanal é válido, a ação vende, o ponto avançado vende, o digital vende, a lista 100 vende. Todos esses pontos são, mas a dica que eu dou é para o corretor se concentrar mais, não deixando de lado as outras, mas se concentrar mais no que ele é melhor para fazer. A realidade é essa, cara, se eu sou bom nisso, eu vou concentrar mais energia nisso, menos energia no outro, porque o outro realmente eu tenho uma certa dificuldade. É o que eu passo para os meus corretores. Cara, não dá para você focar 100% no digital. Um exemplo, hoje, a Adão é a empresa que mais entrega em relação a lead digital. Um investimento de 2 milhões ao ano, por exemplo. Nesses 2 milhões ao ano, se a empresa virar para a gente falar hoje, cara, a gente não tem mais o lead digital, o que você vai fazer? Então não dá para você focar 100% no digital. O corretor tem muito essa de, vendi no digital agora, vou me acomodar com isso, vou esperar no meu celular, como o Gustavo falou, vou esperar resolver as coisas no meu celular. Cara, o digital hoje na nossa empresa corresponde a 13% do nosso resultado. Então, todas as formas de prospecção são válidas. O ponto avançado vende, a gente tem um exemplo lá do Barros, que é um cara muito respeitado pela forma que ele trabalha num ponto avançado. Ele chega com a agendinha dele lá limpa, né, Gustavo? Sai com ela parecendo uma bíblia. Então, um cara de respeito, um exemplo, a forma com que ele lida. É o cara que se você colocar ele no ponto avançado, ele vai vender, se você colocar ele na ação, ele vai vender, no lead ele vai vender, na lista 100 ele vai vender. Então ele aprendeu que o multicanal faz a diferença. Ele não depende só disso e nem só daquilo. Ele consegue fazer o trabalho em todos. É essa a visão que a gente passa para o corretor. Cara, aprenda que o multicanal vai resolver a sua vida. Você tem que ser bom em tudo, mas você pode concentrar energia em algo que você é melhor, né? Com certeza. E resiliência, realmente é a palavra. Não tem outra palavra que eu sei usar hoje, tendo a minha vida como exemplo. Acho que resistir à prova de fogo é o que eu mais aprendi no mercado imobiliário. É tipo, eu me tornei um cara muito adaptável. Eu sou como se fosse um sapo. A necessidade faz o sapo pular. Se você colocar ele, aquela parábola do sapo na panela com água fria, com água quente, ele vai se adaptar até o limite. Mas você também tem que aprender. O sapo, por exemplo, quando chegar numa certa temperatura, ele já não vai conseguir se adaptar mais. Você também tem que aprender a deixar de ser refém de certas situações. Tem que aprender que até ali você resistiu, dali pra frente você precisa mudar. Cara, eu resisti até tal ponto, não deu certo, é hora de mudar. É como se fosse um atendimento de lead digital. Você insiste com o cara, insiste, 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 insiste. Chega um ponto que você tem que deixar de ser viúvo desse cara. A verdade é essa, vulgarmente falando, a gente fala muito isso na reunião. Deixa de ser viúvo disso, viúvo do produto, viúvo do cliente. É hora de mudar pro próximo. Às vezes você tá perdendo tempo com um cara que não vai fechar com você e tá esquecendo os dois que você tem mornos, que você pode nutrir mais o lead dentro do CRM para chegar até a venda. Então aprenda que a resiliência, a hora de mudar, a hora de deixar de insistir em algo que talvez não vai te levar para frente. Sim. Ponto avançado vende, né? Muito. Tanto que eu já vendi também. Relacionamento também vende. O Tudo certo é vende. atirar pra todos Assim, os ó, lados, que Marcela, um cai. eu falo pra você, se caso acontecer qualquer coisa e eu ter que voltar pra ser corretor, é, cara, eu faria da seguinte forma minha agenda. Eu teria um digital, que esse aí ocuparia tempo meu de questão de atendimento, mas de forma digital. Mas eu me preocuparia em fazer, tipo, pelo menos 3 plantões por semana e o resto da semana eu faria de ponto avançado. Se for meu gerente que for, se for meu gerente que fosse fazer o meu ponto avançado, achar o meu ponto avançado, não sei, mas caçaria uma forma de pegar esse ponto avançado. Às vezes o corretor deixa muito na responsabilidade do gerente. Isso. Eu acho que é aquilo que eu falei, né? Tem as 4 pilares que eu acho que tem que ter. Mas eu faria minha agenda dessa forma. Teria o digital meu. Não necessariamente Não é com. todo mundo que tem
a habilidade e também o recurso financeiro para ter o próprio Mas se mídia você, digital, né? mas se você chegar lá na IBM e falar lá pra Rayane, pra Nicole, pra Thaís, pras meninas todas lá, e falar assim, me dá R$ 250 aí, deixa eu fazer uma campanha do Now, elas vão te dar. Hum. Se você chegar lá na Terral e pedir lá um dinheiro pra uma verba, que seja R$ 300. Tem corretor meu que faz campanha aí com R$ 60. Pegou 10 clientes, deu R$ 60, tava pagando R$ 6 o lead. A questão é o seguinte, todo mundo quer fazer Cityway, por exemplo, todo mundo quer fazer o que tá no holoforte. Cara, sai da curva de todo mundo que tá fazendo. Pega um Ibuena aqui que tem unidade pela consultora, ninguém fala mais. Faz uma campanha baratinha, mas só pra você ter o fluxo de cliente na sua carteira. Então eu teria esse fluxo de cliente, vou pôr no cenário sem dinheiro, sem grana. Pegaria uma construtora e fala, cara, eu vou trabalhar seu produto como uma house, vou trabalhar focado no seu produto aqui. Você me dá um dinheiro para fazer o digital, eu vou te entregar o resultado e eu te dou o feedback dos meus leads. Eu pegaria 3 plantões da semana, o resto eu faria de ponto avançado. Isso no começo, tá? Isso no começo. Depois, se você fizer tudo isso, você vai começar a ter resultados. O que que é o resultado? Não é a venda só, é o atendimento. Porque aí você vai começar a ter menos tempo de fazer plantão, aí você vai começar a mudar os seus horários de plantão, porque você vai começar a atender. O corretor tem que atender no mínimo 5 vezes na semana. A verdade é essa, que seja digital, mas ele tem que fazer um atendimento. E aí, a partir do momento, você vai montando essa estrutura sua. Aí, por exemplo, começou a prospectar mais clientes, fazer o funil de vendas, né? Prospectou mais clientes, aí você começa, pô, vou começar a pegar mais plantões segunda, terça e quarta e sábado, porque eu tenho atendimento terça e quinta. Aí você vai fazendo essa rotina. Então é isso, digital, ponto avançado e plantão. E, logicamente, o digital eu tô incluindo a lista dos 100. Ou lista dos 50, ou lista dos 20. Só faz. Faz a lista das pessoas que você conhece. Então, o exemplo do Marcos lá que vendeu indicação de uma pessoa que demitiu ele. Aí, todo mundo tem que saber que você é corretor. O tempo todo. Falar, ah lá, mais um corretor. Sou mais um corretor que tô ganhando grana. Tem que ter vergonha, né? Que quem não tem vergonha vende. Que ficar com vergonha escondendo não vende. Vamos ter que encerrar. Eu queria que cada um desse um recado final pro pessoal que tá de casa e também deixasse o seu Instagram. Falei do recadão. Recado final, pessoal Sapão. que tá de casa. Sa- Aí, ó. Essa é a vida nova. Essa é a vida nova, que vende quantos milhões? Ou que É, você já tem de vídeo Vinaldão Vida Nova? assim, se for desse ano, É. a gente tá com 68 milhões vendidos. E no ano passado você foi o primeiro de toda a Toda, rede? todo... Ou Você... grupos, de todos os grupos. Foi Vou falar quanto? bonito aqui. Nós fomos a equipe mais vendeu no Centro-Oeste. 129 milhões. A equipe Ah. Frei E vendeu. eu não recebi a minha premiação até hoje. Só pra, assim, Porque o dinheiro acabou. só pra deixar Qual que claro, é novembro e dezembro eu Deixa o não Instagram de recebi. cada um de vocês. O meu arroba caio.kef, que é um nome que não consigo mudar, o Instagram não deixa eu mudar, não sei porquê. E a mensagem final que eu deixo é que o mercado imobiliário transforma vidas. Legal. Pra quem tá em casa, acredite. E você, O meu Gustavo? Instagram é Gustavo C Nascimento _. O recado que eu dou, e é uma coisa que eu não falei antes, mas eu queria falar, e eu tive uma lição muito grande nos últimos 40 dias, que eu falei até no pódio passado, que eu tive um problema muito grande de ansiedade nos últimos dias, de entretrimento. Como é que é a palavra? Entristecer. Eu fiquei muito triste nos últimos dias, acho que é melhor falar assim. Tive problemas em questão de ansiedade, mas que hoje eu já saí disso. Mas uma coisa que eu não tava sendo era grato o tempo inteiro. Eu não tava sendo grato o tempo inteiro. Então, a palavra que eu falo para as pessoas que vão ver isso aqui, e para todos nós que estamos aqui, cara, seja grato. Seja grato pela sua profissão, pelo dia. Seja grato. Porque a partir do momento que você tem gratidão, as coisas vão ficar mais leves. Em todas essas questões que nós falamos, na questão de resiliência, na questão de trabalho árduo, na questão de receber não. Porque a partir do momento que você
é grato às coisas, você pode ter certeza que tudo vai fluir normalmente. Então esse é o recado que eu dou. Seja resiliente e seja grato a tudo que você tem. Legal. Eu quero agradecer a participação de vocês por ter vindo bater um papo aqui no Pod Eva, né? Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, de todos os convidados que eu já trouxe da Adão Vida Nova. Né? O meu gestor seguiu o caminho dele, virou diretor e eu não quis sair da Adão Vida Nova. Eu moro também ali do lado, né? 5 minutos da minha casa. Né? Ali são grandes aprendizados, pessoas que eu admiro, que eu tenho inspiração, né? E penso aí cada vez crescer mais ali dentro. Vou deixar aqui, né, o meu Instagram e o Instagram do Podeva, né, @Marcela G. Camargo e o Podeva, @PodEvaOff. E quem não tiver se inscrito, vai lá, se inscreva no canal do YouTube Podeva. Né, vamos ficando por aqui devido ao tempo, mas tem muita coisa legal por vir aí no Podeva. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Bora. Tamo junto.